Já estamos de volta aqui ao vivo pela TV Atalaia, você que está acompanhando a gente também pela internet. Eu sei que esta semana todos nós ficamos consternados com a tragédia que ocorreu lá em Fortaleza, no Ceará, do prédio que caiu, que mais uma vez traz questionamento. Qual a situação dos prédios aqui em nosso estado, né? A gente sabe que, eu acredito que foi em 2014, um prédio em construção aqui em Aracaju desabou e havia 4 pessoas, 3 foram resgatadas, um bebê de 11 meses morreu. E de lá para cá a gente fica sempre perguntando com relação a outros prédios aqui do nosso estado. E quando vem um caso como esse de Fortaleza, essa questão volta a ser levantada. Estou aqui recebendo um especialista, um perito na área, o professor Medina. Obrigado pela sua presença aqui na TV Atalaia, nos nossos estúdios. Lá em Fortaleza, alguns pontos foram levantados porque o prédio, apesar de estava habitado, inclusive ao redor, ele estava demonstrando alguns sinais. Que sinais seriam esses que qualquer pessoa pode verificar e até alertar para o síndico, para um corpo de bombeiros, para a prefeitura? Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui, né? Junto a você, junto com os seus telespectadores. É uma honra muito grande. Eu costumo dizer que a estrutura, ela grita, ela berra, né? Então, esses sinais são muito importantes as pessoas poderem identificar, que são principalmente a questão da oxidação da barra de aço, né, que fica dentro da estrutura de concreto armado. Muitas vezes o concreto armado, pela questão da oxidação, ela estoura e fica aquela barra de aço à mostra. Isso já é um indício de um perigo lá na frente. E se isso não for tratado, isso cada vez mais vai fragilizando a estrutura e pode lá na frente chegar a um colapso, né? A questão de infiltração é uma situação muito importante. Eu quero aqui lembrar que o episódio que aconteceu em 2012, lá no Rio de Janeiro, o Edifício Liberdade, que fica atrás do Teatro Municipal, lá do Rio de Janeiro, existia infiltrações, várias infiltrações que nunca foram tomadas providências. E essa água passa pela estrutura de concreto armado e começa a oxidar as barras de aço e vai fragilizando a estrutura. Então, necessariamente, o prédio não precisa estar abandonado, vazio, para apresentar esses sinais visíveis para as pessoas. Isso, exatamente. Né? Porque geralmente a gente pensa assim, não, o prédio está abandonado, ali causa um perigo. Às vezes, como esse de Fortaleza, não estava abandonado. Isso, exatamente. Então, esses sinais têm que ser bem claros para as pessoas identificarem exatamente esses problemas. Infiltração, o problema de a estrutura exposta, as ferragens expostas, problemas de trinca, né? Principalmente em situação a 45 graus, isso é um problema que já mostra para a gente que existe uma situação já mais perigosa. Então, isso tem que ser observado assim pelos moradores constantemente. E o que eu quero colocar aqui, Ricardo, aproveitar a oportunidade, é de falar que existe a lei municipal, estadual, que pede para que tantos os prédios particulares, comerciais ou até públicos, que façam as inspeções prediais e que se faça também a manutenção. Quem requisita essa inspeção? Então, é o dono do empreendimento. No caso dos prédios residenciais, é o síndico que vai ter que solicitar esse trabalho. No caso do comercial, é o dono do prédio comercial. E na questão dos prédios públicos, é o gestor que vai ter que pedir para que se faça esse trabalho. Agora, a gente está falando de um prédio que tem a habitação, como o de Fortaleza, mas a gente sabe aqui em Aracaju que existem vários prédios que estão abandonados, e prédios grandes. Aquele do INSS, no centro de Aracaju, não sei se o senhor conhece, acompanha lá, tem imagens dele ali. Esse prédio está abandonado há muito tempo. Isso. A gente sabe que é feita algum tipo de manutenção, mas por ele estar abandonado, corre algum perigo? Corre se por acaso, se não for feito o plano de manutenção predial, e eu quero ressaltar aqui, Ricardo, que o plano de manutenção predial, ele é preconizado em norma técnica. É a norma 5674, que foi atualizada em 2012, a última atualização dela, que ela pede que todos os imóveis, né, depois que ele for recebido pela construtora, que se faça um plano de manutenção predial preventivo. Então, onde a cada tempo vai ser feita a manutenção preventiva em vários sistemas que compõem a edificação. A gente tem o INSS, tem o Hotel Palace, por exemplo, também. Você acompanha a história do Hotel Palace há muito tempo. Existe, assim, um período de um prédio ficar abandonado, porque, assim, não, vai ser vendido, vai ser leiloado, não sei o quê. Isso nunca acontece. E ele pode ficar em eterno abandonado e não causar nenhum perigo? Não, hipótese alguma. Ele tem que passar, durante esse período, até que se resolva quem vai ser o novo dono, o novo proprietário, esse empreendimento precisa sofrer as manutenções e também fazer as inspeções conforme está preconizado na lei estadual e na lei municipal. Agora sim,
o senhor falou que a responsabilidade de chamar os órgãos fiscalizadores é do dono, no caso de um prédio habitável, do síndico. Mas quando isso não ocorre, vai para quem essa responsabilidade? Por exemplo, um prédio abandonado como Hotel Palace ou INSS. E a gente sabe que não é abandonado porque tem dono, mas que a população fica sempre preocupada que algo possa acontecer. Inclusive, alguns tijolos, rebocos já caiu em cima de pessoas. Eu acho que, assim, numa situação dessa, é tentar procurar, né, o proprietário para alertar, ou então, na última instância, procurar o Ministério Público, né, solicitando que ele tome as devidas providências com relação a essa situação. É uma situação muito difícil, a gente sabe disso, né, mas a população precisa ficar atenta. E só fazer uma observação, Ricardo, lá no centro da cidade a gente vê inúmeros prédios habitados, lojas comerciais, cuja a estrutura está precária. As marquises? Principalmente as marquises. Eu fiz um trabalho com meus alunos de término de curso de engenharia, né, um trabalho que a gente chama de TCC, e a gente fez um apanhado ali. Rapidamente identificamos pelo menos 15 marquises com problemas que precisam ser ajustados isso, entendeu? Se os donos não procuram porque de repente vai ter que causar algum custo, a prefeitura pode fiscalizar ou algum órgão, o Corpo de Bombeiros, não sei, fiscalizar sem ter a denúncia? Então, é importante que na prefeitura, né, no caso a EMURB, que ela faça essa fiscalização e faça a autuação, né? Faça um documento autuando o proprietário a fazer essa reforma, né? E fazer também a inspeção predial. Porque muitos desses empreendimentos que a gente vê não fizeram nenhuma inspeção predial. E a questão da manutenção, as pessoas se resumem simplesmente em pintar fachada. Pintar fachada é uma parte do processo. Tem outros processos por trás que precisam ser avaliados, como a parte de instalação elétrica, a parte de drenagem, a parte da estrutura propriamente dita. Aproveitando essa deixa, a gente está falando de prédios habitáveis, prédios abandonados, públicos ou particulares, e aqueles prédios que foram abandonados e que foram invadidos. Por exemplo, nós temos um caso aqui no centro de Aracaju que famílias sem teto acabam vivendo nesses locais. A preocupação aumenta porque essas famílias não têm nenhum tipo de responsabilidade com o prédio. Realmente essa é uma situação muito, muito perigosa, porque cria aí um hiato, né? Que a gente não sabe exatamente quem vai tomar as providências. Dentro do meu pensamento, né? Dentro da minha percepção, eu entendo a necessidade do Ministério Público ajudar a resolver esse problema. Né? Certo. Agora, essa situação que aconteceu lá em Fortaleza, certo? O prédio, aparentemente, de quem estava de fora, estava normal. Agora estão aparecendo algumas imagens, como o senhor falou, da estrutura, das ferragens aparecendo. A gente vê muito isso em algumas situações aqui do nosso estado, desses prédios, o Hotel Palace mesmo, a gente vê isso só passar por ali, em algumas pontes também, não sei se o senhor tem especialismo, mas as ferragens aparecem muito. Esse é um sinal evidente? Esse é um sinal evidente que a estrutura está agonizando, né? E que ela precisa realmente ser consertada. Agora, como fazer essa troca? Porque parece que lá em Fortaleza eles já estavam começando a querer fazer a troca ou consertar essa estrutura. É importante aqui, inclusive, Ricardo, frisar que para fazer esse tipo de atividade precisa ser feito por empresas, né, capacitadas e habilitadas para isso. Né? Porque trabalhos com estrutura de concreto armado tem que ser um trabalho muito minucioso, é um trabalho muito técnico, diferente da gente fazer um trabalho de erguer uma parede. Então, exige do profissional uma especialidade muito grande no assunto. Então, por exemplo, numa situação de recuperação estrutural, jamais você pode chegar e descascar todo o pilar. Você tem que ir por trechos. Porque quando você tira aquela massa de concreto que está em volta no pilar, você enfraquece a estrutura. Né? Então, não se pode tirar todo o concreto em volta. E eu já vi, professor, em alguns casos, o ferro começou a aparecer, a pessoa apenas colocar uma massa por cima para tapar o ferro, para que não apareça. Isso daí não fez nenhum tipo de conserto. Não, isso é comum acontecer e a gente escuta isso, né, na mídia, inclusive no prédio que desabou lá no Rio de Janeiro em 88, que foi o Palace 2, inclusive na época na mídia foi comentado que as pessoas chegavam lá
né, pela questão da oxidação, o concreto ele era expulso e o ferro ficava à mostra, e um funcionário do prédio com um balde pegava, fazia uma argamassa e jogava lá para esconder as ferragens. Isso é apenas um paliativo, é apenas um band-aid, você não resolve a causa. A gente está falando de prédios já construídos e durante a construção de um prédio, tem toda uma responsabilidade. Aqui em 2014, teve um prédio no bairro Coral do Meio que caiu, que estava em construção. Não sei se o senhor recorda desse prédio. Eu fui um dos peritos que fiz a perícia lá, pela comissão do CREA. Pela comissão desse prédio aí. Né? Esse prédio estava em construção. Estava em construção. E assim, tem que ter todo um acompanhamento de um arquiteto, de um engenheiro, para que fatos não ocorram. Era um prédio aparentemente novo. Isso, exatamente. Aí foi uma situação né, muito triste, né? Enfim, mas que precisa realmente, no decorrer do processo da obra, precisa-se realmente ter um profissional capacitado e habilitado, né, acompanhando todo o procedimento para verificar se aquilo que foi projetado realmente está sendo construído daquela forma. Até porque numa situação dessa não daria para ver os sinais que a gente acabou de falar, né? Exatamente. Né? Porque já que é um prédio novo, está sendo construído, que sinal ia aparecer? O sinal só de responsável técnico. Exatamente. Né? É por isso a importância de ter o profissional capacitado e habilitado, porque ele vai acompanhar o processo da obra e vai verificar se realmente aquilo que está no projeto exatamente está sendo construído daquela forma. Então, por isso que precisa ter esse profissional. Professor, para a gente encerrar aqui, eu gostaria que o senhor ajudasse os nossos telespectadores. O senhor falou que algumas construções no centro de Aracaju, o senhor com seus alunos foram visitar e constatou algumas irregularidades. Se uma pessoa comum percebe que uma marquise está muito enferrujada no centro de Aracaju, se um prédio está com esses sinais aparentes, o que essa pessoa deve fazer ou pode fazer? Eu vou falar com propriedade, Ricardo, porque eu fui funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro e trabalhei durante 3 anos no Departamento de Defesa Civil. Então, o que acontece? Se por acaso alguma pessoa da sociedade passar pelo local e verificar esse tipo de situação, ligar urgentemente para a Defesa Civil. Esse é o procedimento, o primeiro procedimento. Procedimento e a Defesa Civil. Aí, nessa aí você está passando a responsabilidade para... Exatamente. E a Defesa Civil, ele tem todo a competência de ir lá, interditar, autuar, ele tem toda essa competência para fazer isso. Professor Medina, muito obrigado por sua participação, que esse assunto possa ser reverberado na sociedade e nos órgãos públicos para que não volte a ocorrer aqui em Sergipe, como aconteceu, infelizmente, também agora lá em Fortaleza. Com certeza. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado.